Olá, meu nome é Caroline da Silva Araújo, eu sou estudante da Universidade Estadual de Londrina. Este trabalho foi sobre análise de erros sistemáticos na avaliação subjetiva da condição de pavimentos flexíveis. Como autores, participaram também João Paulo Soares Folco, Vitor Hugo Salviato, Carlos Alberto Prado da Silva Júnior e Eliana Barbosa Fontenelle. Em meados dos anos 90, a economia brasileira sofreu um grande desenvolvimento, gerando um maior poder aquisitivo das pessoas, o que levou ao aumento da frota de veículos nas vias urbanas. Porém, em contrapartida, o investimento para a manutenção da malha viária não se elevou da mesma maneira. Atualmente, nós temos o Sistema de Gerência de Pavimentos Urbanos, que são atividades interligadas com o objetivo de tornar eficiente os recursos aplicados na manutenção da infraestrutura viária, utilizando métodos simples e eficazes de avaliação da condição do pavimento. E uma das avaliações que existem são avaliações subjetivas, e que, por se tratar de uma avaliação com base na experiência e sensação dos avaliadores, podem ocorrer os erros sistemáticos, que são erros associados a fatores psicológicos. O objetivo do trabalho foi analisar a existência de erros sistemáticos em avaliações subjetivas da condição de pavimentos, a fim de validar os dados levantados. As avaliações subjetivas foram realizadas no campus da Universidade Estadual de Londrina, onde a malha viária foi dividida em trechos que foram subdivididos em unidades amostrais, que possuíam a largura de uma faixa de rolamento e comprimento variável, dispondo de uma área entre 135 a 315 metros quadrados, totalizando 199 unidades amostrais. Os avaliadores avaliaram o conforto e a suavidade ao rolamento proporcionado pelo pavimento, de acordo com a sua opinião, dando notas de 0 a 100, sendo 0 a pior situação e 100 a melhor situação. Os avaliadores foram divididos em dois painéis, o painel infobásica e o painel escala visual, cada um contando com 6 avaliadores. O painel infobásica recebeu apenas informações básicas de como deveria ser realizada as avaliações. Já o painel escala visual recebeu as mesmas informações básicas e também uma escala visual, como a da imagem abaixo, para auxiliá-los durante a avaliação. O primeiro erro verificado foi o erro de leniência, que é a tendência do avaliador em considerar notas muito altas ou muito baixas, seja qualquer a razão. Para verificar este erro, foi analisada a diferença entre a variabilidade das notas dos avaliadores, através de testes de hipóteses. Caso fosse verificado que o p-value fosse maior que o nível de significância de 0,05 e o f crítico maior que o f calculado, poderíamos concluir que o erro não ocorreu e validar assim os dados. O segundo erro verificado foi o erro de tendência central, que se trata da hesitação do avaliador em dar notas extremas, tendendo a seguir a média das classificações do grupo. Para verificar este erro, foram obtidos dados previstos por meio de uma equação de transformação linear. Caso o coeficiente de variação CV dos dados obtidos, ou seja, das notas reais dos avaliadores, fossem maiores do que o CV dos dados previstos, que seriam das notas obtidas por essa equação linear, poderíamos então concluir que o erro não ocorreu e validar assim os dados. Mas ainda assim, caso o CV dos dados obtidos fossem menores do que o CV dos dados previstos, poderia ser realizada uma nova análise, que seria a do teste de variância bilateral. A respeito dos resultados do erro de leniência. No painel infobásica, o p-value obtido foi de 0,2, maior que o nível de significância de 0,05, e o f crítico de 2,3, maior que o f calculado de 1,5.
No painel escala visual, p-value obtido foi de 0,8, maior que o nível de significância de 0,05. E o F crítico de 2,3, maior que o F calculado de 0,5. Neste modo, dos dois painéis, não foi verificado a existência do erro de leniência, podendo assim os dados serem validados. A respeito do erro de tendência central. No painel infobásica, o CV obtido foi de 33% e o previsto de 33% também. Assim, não foi verificado a existência do erro de tendência central, podendo os dados serem validados. Já no painel escala visual, o CV obtido foi de 25% e o previsto de 26%, havendo um indicativo de que o erro de tendência central poderia ter ocorrido. Então, foi feita uma nova análise, a do teste de variância bilateral, como mostra a imagem, onde o valor de F calculado foi de 0,8994, enquanto os valores de F crítico foram de 0,3853 e 2,5956. Assim, o F calculado, ele se encontrou dentro da região de aceitação de H0, verificando que a ocorrência do erro de tendência central não foi significativa, podendo assim os dados serem validados. Podemos concluir, então, que, a respeito do erro de leniência, os dois painéis apresentaram uma variabilidade não significativa e também não foi observado a existência do erro de tendência central em ambos os painéis. Assim, temos que os dados são confiáveis e válidos para a classificação da condição de pavimentos flexíveis e podem ser utilizados no sistema de gerência de pavimentos urbanos. Muito obrigada!